Vimos aqui na mensagem, você foi criado para ser parecido com Jesus. Então a gente falou nessa mensagem sobre a ousadia de pretender-se parecer com Jesus. Então você que está agora também no YouTube conosco, Anglicana Ressurreição, sou o Bispo Márcio Simões, tenho a alegria de receber você aqui e trazer para a sua vida uma palavra que possa fortalecer, corrigir, advertir, direcionar. A palavra de Deus não volta vazia, porque Ele vela para cumpri-la. Nós somos a Anglicana Ressurreição, uma família para pertencer. Estamos pregando nesse tempo 40 dias de propósito. Nós tivemos a quarta mensagem da série, são 7. Quarta mensagem da série no domingo passado, também na quinta-feira passada. E a ideia é trazer para nós fundamentos bíblicos de que de verdade nós fomos criados para nos parecer com Jesus. E pode parecer para alguém, para um leitor iniciante ou para alguém que vai na igreja pela primeira vez, dizer assim, esse pessoal é ousado, né? Querer parecer-se com Jesus. Jesus andou sobre as águas, Jesus passou 40 dias no deserto, né? E aguentou toda a fome, toda a carência do corpo físico. Jesus, ele curou enfermos, ele curou cegos, aleijados, ressuscitou mortos, ele mesmo ressuscitou depois no terceiro dia da sua morte. Então não dá para se parecer com Jesus, mas a gente está falando aqui de caráter, ok? Então veja, por favor, em nome de Jesus, evite essa desculpa esfarrapada de que nós não podemos parecer com Jesus, porque humanamente falando, Jesus teve um caráter. E aí nós todos temos um caráter e às vezes muitas vezes nós encontramos falhas de caráter grotescas, gritantes, que saem pelos poros das pessoas. E a gente chama essas pessoas de mau caráter. Então aqueles que têm um bom caráter, aqueles que têm um mau caráter. Na visão do homem, na visão comum da humanidade, um bom caráter é um cara que não faz mal a ninguém, é um cara que evita mentira, é um cara que, enfim. Então esse aí a gente chama de gente boa, é um bom caráter. Mas o caráter de Jesus é inigualável. Então nós temos como alvo, como propósito, tornar o nosso caráter o mais parecido possível com o de Jesus. Essa é a direção que nós estamos tratando aqui. Então, há o mau caráter, há o bom caráter e há o caráter excelente de Jesus. Esse caráter excelente de Jesus que a gente deve perseguir. É isso que a Bíblia nos ensina. Não é o pastor Márcio que está dizendo, é a Bíblia que ensina dessa maneira. Há sim toda a possibilidade de nós termos um caráter parecido com o de Jesus. Veja, Romanos 8, 29, se você acha que isso é invenção da minha cabeça, veja o que é que a Bíblia diz aqui. Aqueles que de antemão conheceu, que Deus conheceu, aqueles que antecipadamente, de antemão, Deus conheceu, também os predestinou. Predestino. Então Deus predestinou aqueles que Ele conheceu para serem conformes à imagem de seu Filho. Percebe? Então a ideia de Deus é que a gente se pareça com Jesus. Jesus é o irmão mais velho e Ele quer que nós, os irmãos mais novos, pareçamos com Ele. Veja, a fim de que Ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então qual é a ideia de Deus? Se Jesus é o primogênito, é o primeiro de uma série, a ideia de Deus é que a gente seja parecido com Jesus. Ok, nós temos tentações, Jesus também teve. Nós temos pecados, Jesus não teve. Nós temos decepções na vida, Jesus teve. Nós fomos traídos em algum momento, Jesus foi. Nós fomos abandonados em algum momento, Jesus também foi, por todos os discípulos. Fomos negados em algum momento, Jesus foi, inclusive pelos seus irmãos carnais, pela sua mãe, e todos aqueles que abandonaram Ele, de certa forma. Então, nós não podemos criar uma desculpa, uma justificativa de que nós não podemos melhorar, porque o caráter de Jesus é incomparável e inigualável. Realmente é, mas ele é o propósito a ser buscado. Então, se você tem uma empresa, por exemplo, você tenta fazer aquela empresa, uma loja ou uma indústria, do melhor possível. Então você sabe talvez que você nunca vai ser como uma determinada empresa que um dia você viu. Você viajou e visitou uma empresa e você trouxe modelos
e quis aplicar na sua, mas algumas dificuldades não permitem, às vezes a limitação de recursos financeiros, e aí você não consegue chegar naquele padrão, mas você tem um padrão para seguir, e aí você vai se aproximando daquele padrão. Então você não atinge totalmente aquele padrão porque você tem outra condição, mas você busca e você faz algo que se aproxime daquele padrão, e por isso você se destaca. E por isso alguém chega no seu estabelecimento e diz assim: aqui é bacana, aqui é limpo, aqui é organizado, aqui é... Então esse padrão que você busca, você não vai alcançar totalmente. Na vida espiritual não é muito diferente. Então, Jesus é o padrão a ser buscado. Eu sei que eu nunca vou, aqui em vida, eu nunca vou completamente alcançar a excelência do padrão do caráter de Jesus, mas esse é o padrão a ser buscado. Então, se eu caminhar de 1 a 10, se eu caminhar até 3, foi excelente, maravilhoso. Se eu caminhar até 3 e o meu alvo maior é 10, eu não consigo chegar a 8 ainda, mas se eu cheguei a 4, excelente, mudou muito. Então o meu caráter, ele sai de menos 10 para mais 10, quando eu entrego a minha vida a Jesus, e dali eu começo a andar com Ele. Então a ideia é que a gente se pareça com Jesus. Essa é a ideia. A ideia de Deus é que a gente se pareça com Jesus. Então veja, uma frase que eu falei lá no sermão, e eu vou repetir agora do livro, né? Porque este é o livro que a gente adotou como base da nossa mensagem 4, é assim. A gente está falando em caráter, não entrou no primeiro ponto ainda, amanhã a gente entra. O supremo objetivo de Deus para a sua vida aqui não é o conforto. E quando eu falo em conforto, quando o livro trata aqui de conforto, não está falando do conforto que você pode ter na sua casa ou no seu carro, não. Conforto é você estar absolutamente satisfeito com quem você é, com o seu modo de viver. Então você está confortável. Então você vive uma vida meio safadinha, meio erradinha, mas você está confortável. E mexer nisso é desconforto. Mexer nisso, mexer nas tuas concepções, nos teus pensamentos, mudar de vida é desconfortável. Pega a tua casa e faz uma reforma e você vai ver. A reforma que você quer fazer é para melhorar a cozinha, para melhorar os quartos, e aquilo tudo você vislumbra que vai ficar muito melhor, mas o durante a reforma é trágico. A gente na igreja está lá mexendo nos banheiros, melhorando os banheiros, e eu chego lá e digo: meu Deus, é uma sujeira, tudo que você pega tem poeira. Lógico, porque toda mudança gera esse desconforto. A vida espiritual, a vida humana é assim. Se você se prestar a enfrentar os desconfortos, creia, você vai colher os frutos depois. Porque depois que estiver tudo limpo, depois que estiver tudo resolvido, você vai apenas se saborear no novo momento que você viverá. Então veja, o supremo objetivo de Deus para a sua vida não é o conforto, e sim o desenvolvimento do seu caráter. Ok? Então é por isso que a gente repudia uma mensagem pura e simplesmente de prosperidade financeira. Por quê? Porque esse não é o supremo objetivo de Deus. Deus não te colocou aqui para você ser rico. Deus não te colocou aqui para você ter muitos bens. Não, esqueça isso. Isso é pregação errada, equivocada. Fizeram uma leitura errada da Bíblia. Não. Deus, o objetivo principal dele é transformar o seu caráter e o meu caráter segundo e conforme a imagem do caráter de Jesus, o seu Filho, para que ele seja o primogênito de muitos, ele seja o primeiro de uma série. Essa é a ideia. Ele quer que você cresça espiritualmente e se torne semelhante a Cristo. Então, por mais que você ache isso complicado, por mais que você ache isso inatingível, se este é o propósito de Deus revelado nas Escrituras, então você tem que ceder e dizer assim: tá bom, Senhor, eu reconheço, eu vou entrar nessa e eu quero isso para mim. A Bíblia nos diz que nós só encontraremos isso de forma cabal, né, na eternidade. É isso mesmo, na eternidade. Veja só, para a gente terminar, Efésios 3, verso 14. Por essa razão eu me ajoelho diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite o coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados quer dizer raízes aprofundadas, arraigados
e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Está vendo o objetivo de Deus aqui? É que a gente seja cheio da plenitude de Deus. Então, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O objetivo de Deus, que a plenitude de Deus, a plenitude dele esteja em você, esteja em mim. Amém? Então, a gente foi criado para ser parecido com Jesus. Vamos orar? Obrigado, Jesus. Obrigado, porque esse é um nobre objetivo que nós temos na vida. Nos parecer com o Senhor. Nos parecer com alguém que é supremo. Nos parecer com alguém que é muito melhor. Nos parecer com alguém que soube viver aqui. Nos parecer com alguém que evitou e venceu todas as tentações. Nos parecer com alguém que tinha a força do Espírito, como diz o texto que acabamos de ler. Nele, nós também queremos ter. Então, vem sobre nós e nos abençoa para que nós sejamos, de fato, pessoas, homens e mulheres que se parecem com Jesus. Que oramos agradecidos em nome dele, que deu a vida por nós, que teve um caráter reto, íntegro, limpo diante de Deus, que nós queremos imitar. Em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo repouse sobre cada um de nós aqui e sobre toda a igreja de Deus espalhada pela terra, agora e para sempre. Amém. Amém, queridos. Amanhã, 7h30, estaremos aqui. Veja aí a programação da igreja lá no Instagram. Temos toda a programação, as células estão acontecendo e temos sempre alguma coisa acontecendo na família da fé. Deus abençoe cada um de vocês. Beijo no coração. Amanhã, 7h30, estaremos aqui para nos reunir mais uma vez, orar e aprender de Deus.